Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa questão de narrativas e nós vamos falar dentro da questão da construção do texto narrativo, da redação aí para fazer crônicas, contos, fábulas, às vezes algumas cartas, né, algumas variedades de cartas, dentro desses gêneros narrativos aí. Nós vamos tratar hoje da verossimilhança e da intertextualidade. Vamos falar a respeito de questões conceituais de verossimilhança, como isso daí acontece e como isso aí pode ser usado dentro do texto narrativo na hora da gente compor a nossa redação. E também vamos tratar da intertextualidade, que é um recurso assim, bastante positivo, que quando bem utilizado faz bastante diferença e dá um toque muito especial à redação na hora de ser composto um texto aí que peça os gêneros narrativos de vocês. Olha, para poder começar então, nós vamos falar da questão da verossimilhança. Verossimilhança é uma característica que normalmente nós vamos identificar dentro do texto narrativo. A verossimilhança é a característica daquilo que é verdadeiro ou que é tido como verdadeiro. Em tese, assim, grosso modo, é aquilo que parece verdade, é uma representação. Quando nós vamos compor um texto narrativo, nós não tiramos os elementos para poder compor os cenários, compor os personagens, para criar os personagens, isso falando de ficção, tá, gente? Um texto que eu estou inventando, estou criando uma história, estou criando um lugar, estou criando um personagem, tudo bem? Eu não tiro isso de um nada. Esses elementos vêm da realidade, essas características, esses traços dos personagens, esses traços dos locais, das ações, dos comportamentos e, inclusive, isso é usado para compor personagens surreais, que estão além da realidade. O verossimilhante, aquilo que é verossimilhante, muitas vezes está no plano da superação da realidade. É algo sobrenatural, é algo que não existe no nosso plano normal. Na maioria das vezes a gente enxerga a verossimilhança dessa maneira. E o que eu quero dizer com isso? No geral, nós temos o seguinte: a representação de um objeto, a representação de uma pessoa. A gente costuma citar o Magritte, que é um pintor francês, que durante um período pintou alguns quadros em que ele falava: isto não é uma maçã, e o quadro era a pintura de uma maçã. Por que aquilo não era uma maçã? Não era uma maçã porque era uma representação da maçã, não a maçã realmente. E isso para a ficção faz bastante diferença. Na construção da verossimilhança, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma situação de uma realidade paralela a um mundo encantado, um mundo à parte, onde os fatos acontecem, estilo Alice nos Países das Maravilhas, por exemplo, em que fatos absurdos, extraordinários vão ocorrer, certo? E para que essa realidade paralela exista, eu tenho que entender que o que existe no texto não é o real, mas ele é aceito por mim quando eu vou escrever a minha redação e também é aceito pelo meu leitor quando ele vai lê-la. Inclusive é o segundo elemento muito drástico e no princípio soa de maneira estranha, mas faz sentido para a gente. O leitor, ele assume um pacto com o texto. Esse pacto que ele assume é de aceitar que essa realidade paralela é possível, certo? O absurdo vira realidade na hora de escrever. Quando eu vejo uma crônica, os bichos falando, os bichos interagindo, ou melhor, eu faço com que essa noção de crônica se torne uma fábula. Aí já não é crônica mais. Aí, a partir do momento que tem bichinho falando, é o surreal, o absurdo. O personagem que é um ser inanimado, como na Bela e a Fera, né, que as pessoas do castelo são transformadas nos objetos, né, da cozinha, no candelabro, no lustre, na xícara.
isso é o surreal, e o leitor aceita isso através de um pacto. E quando a gente vai escrever, a gente tem que estar ciente disso aí também. E aí é onde entra a criatividade de eu pensar as características para esses personagens, as características para esses seres que eu quero que ali no meu texto, ali na minha redação, tomem vida. Seja o bicho que vai agir como humano, seja o objeto animado que vai agir como bicho ou agir como ser humano. É onde eu começo a exercitar, né? Eu penso, quem é, o que faz, por que faz? E aí eu vou criando em cima dessas perguntas as peças que vão compor o personagem, que vão compor suas ações, e no final das contas, quando isso tudo se reunir, isso tudo formará o que a gente chamou aí, na aula passada a gente discutiu a respeito do enredo. Isso vai ser chamado de enredo, essas falas aí, esses fatos encadeados. Enfim, a verossimilhança ela poderá ser interna ou externa. A verossimilhança externa é do plano do senso comum. É quando eu analiso o senso comum, enxergo algo que para o senso comum é possível. Por exemplo, eu posso escrever uma história que fala de um personagem comum que faça algo absurdo, nada de sobrenatural, ele só faz uma atitude absurda, mas aquilo ali para o senso comum é possível existir. Mas lembrando, aquilo foi uma criação minha na minha redação. Aquele fato ali não aconteceu, certo? Alguns fatos são estranhos, alguns fatos são normais. A gente olha assim, mas poderia acontecer, poderia dentro da realidade. E alguns fatos são muito drásticos e às vezes até nos assustam. Eu lembro que certa vez eu corrigi uma redação que a pessoa escreveu falando a respeito do que era a vida dela ali, da convivência dentro de casa, e no final do texto a pessoa disse que perdia um parente, que um parente tinha morrido. Aquilo no primeiro momento choca, porque eu achei, no primeiro momento, eu questionei, gente, será que isso é uma criação da pessoa ou se isso aconteceu de fato com ela? Isso aí é a verossimilhança externa, é algo que está dentro da possibilidade por um senso comum, algo que pode de fato acontecer. Já a verossimilhança interna, ela está em acordo com a coerência narrativa, com os elementos contidos ali dentro do texto. Aí ela extrapola o real, aí ela parte para o absurdo. A coerência narrativa ali na verossimilhança interna faz com que elementos muito absurdos apareçam, aí não cabe nem questionamento, aí vem só desse pacto meu na hora da leitura, e lógico, o pacto de cada um na hora de fazer redação aí consigo mesmo, de escrever, de criar, de dar asas à imaginação para criar esses seres estranhos às vezes que vão aparecer nas nossas redações, quando o gênero narrativo cobrado permitir que eu faça isso. Quando eu tiver que escrever um conto fantástico, quando eu quiser escrever uma fábula ou qualquer gênero narrativo que me dê margem para aplicar essa minha criatividade e criar esses seres ali além da realidade. Tudo bem, oitavo ano? Então, na nossa continuidade aí, agora a gente vai falar da questão da intertextualidade. Intertextualidade nada mais é do que o diálogo entre textos. Esse diálogo entre textos, ele pode acontecer entre textos diversos. Na hora da minha redação, a minha redação pode capturar fatos, elementos já existentes, coisas que já foram escritas, ideias, e dialogar com esses outros textos. A intertextualidade pode ser feita entre textos verbais, um texto verbal falando de um outro texto verbal, um poema falando de uma crônica. Eu posso fazê-la entre um texto verbal e a letra de uma música, que também é um texto verbal, uma canção. Eu posso fazer intertextualidade entre imagens, uma obra de arte dialogando com a outra, uma obra de arte dialogando com uma escultura, uma pintura dialogando com desenho, uma pintura dialogando com filme, um texto dialogando com um filme. No nosso caso aí, da discussão sobre a intertextualidade, a gente tem que enxergar o seguinte, que o nosso texto, no geral, ele pode dialogar com todas as outras variantes textuais, com todas as outras formas de texto. E
dialogar no seguinte sentido, de tentar anexar a mensagem contidas em outros textos no ato da sua composição, no ato da sua redação. E isso é muito recorrente, isso pode acontecer com bastante frequência nos textos narrativos, e depois nós vamos ver isso também aplicado aos outros tipos textuais, ao texto expositivo, ao texto argumentativo, e vamos ver como isso acontece. Mas agora o nosso foco é com a narrativa. Então, de que maneira que isso pode acontecer? A intertextualidade, ela pode ser explícita quando são identificadas as fontes, ou quando o meu leitor, o meu interlocutor identifica rapidamente de onde aquele fragmento ali contido no meu texto teve origem, e quando ele também conhece aquela fonte. Quando isso ocorre, eu digo que há uma intertextualidade explícita. Já a intertextualidade implícita, ela vai ser o contrário, quando o meu leitor não consegue identificar a fonte, quando a fonte não é identificada no texto. Eu posso fazer menção a um fragmento de um livro e não mencionar o autor, a um fato de um livro e não mencionar o autor. Isso tudo depende do grau de conhecimento do meu leitor, do meu interlocutor. Se o meu interlocutor conhece a fonte, conhece a obra, é uma intertextualidade explícita. Mesmo que eu não diga, ele vai conseguir identificar com facilidade. Já se ele não conhecê-la, vai ser uma intertextualidade implícita. Ele não vai entender, muitas vezes, até uma parte da mensagem contida ali no meu texto. Aí nós temos como alguns exemplos, né? Vez ou outra, quando a gente vai explicar a intertextualidade, nós falamos da questão da Canção do Exílio. A Canção do Exílio é um texto do Gonçalves Dias que já teve várias formas de reprodução, normalmente através ou de paráfrases ou de paródias. Nós já vamos ver do que se tratam os dois tipos de intertexto aí. Nós temos aí intertextualidade com grandes obras de arte, o exemplo da Mona Lisa, algumas obras aí do Salvador Dalí, do Pablo Picasso. Por exemplo, um exemplo de intertexto interessante que a gente viu recentemente aí na questão da produção das séries, contido na Casa de Papel. A Casa de Papel usa aí uma máscara do Salvador Dalí, e o Salvador Dalí, ele próprio chegou a pintar autorretratos. Então, o que eles pegaram? Pegaram a figura do pintor, através das próprias fotos ou do autorretrato dele, e fizeram uma máscara, e aquilo ali viralizou e correu o mundo, e se tornou muito conhecido aí por as pessoas. Ok? Então, nós podemos ter de várias formas. Quanto aos tipos de intertexto, nós podemos ter aí, em nível de paráfrase. A paráfrase é quando eu reescrevo a ideia de um autor, eu reescrevo a ideia aí de um determinado livro, ou de uma crônica, ou algo assim. E quando eu faço essa paráfrase, obviamente é bom que eu faça alguma referência, no caso de uma redação sendo cobrada. Tanto é que quando o aluno copia um fragmento lá da proposta de redação e não faz referência dentro da redação dele, na hora da correção nós costumamos colocar parte do texto foi parafraseada do texto original da proposta de redação, algo que inclusive compromete muito a redação. Se for o texto todo, pode fazer com que o aluno tire 0 numa prova, ok? Então, na continuidade, outro tipo de intertexto muito comum é a paródia. Enquanto a paráfrase conserva a ideia, conserva o tema do texto original, a paródia ela vai subverter esse tema. Ela é um contracanto, ela vai contrariar, ou vai fazer uma brincadeira, normalmente vem de uma maneira mais jocosa, mais brincalhona, com o texto original, fugindo ali daquele tema, mas se eu conhecer, eu bato, olha, isso aqui foi tirado do poema X, ou foi tirado da canção X, fazendo uma brincadeira. Tanto é que a gente tem algumas brincadeiras de paródias, muito aplicadas com músicas. Eu pego uma música, pego a letra da música, a canção da música, invento uma letra brincalhona ali, ou coloco uma letra séria também,
em cima de uma canção que já existe, em cima daquilo ali eu crio uma paródia, mas não conservando o tema original daquela obra. Tudo bem, gente? O próximo tipo seria a referência ou a alusão, é quando eu menciono algo dentro do meu texto. Essa menção ela pode ser feita a fatos, pessoas, obras, locais, personagens específicos de filmes, de livros. Então, quando eu faço isso dentro do meu texto, eu posso chamar isso de referência ou alusão. Eu posso fazer alusão a Helena de Troia, que aparece num livro clássico lá da Grécia Antiga. Eu posso fazer alusão a um político dentro do meu texto. Eu posso fazer alusão a um escritor, a um compositor. Eu posso fazer alusão a Alice, lá do Alice no País das Maravilhas, dentro de uma redação minha. Vai depender de que tipo de objetivo eu tenho no momento que eu faço aquilo. Tudo bem, gente? Na continuidade, nós temos a citação. A citação, ela é uma maneira de trazer o dizer alheio, o dizer de um terceiro dentro do meu texto. Aí a citação ela pode ser feita de maneira parafraseada, quando eu reescrevo com as minhas palavras a frase de um autor. Por exemplo, o homem é o lobo do homem, isso aí é a frase original. Eu pego e digo que, segundo o autor tal, o homem é o próprio mal, o homem é o mal dele mesmo. Eu estou parafraseando, estou fazendo uma citação, porque eu referenciei o nome do autor. Se eu referencio o nome desse autor, ele vira uma citação. Se eu não referencio, é uma alusão. Tudo bem? Importante diferenciar. Agora, se vier a frase claramente do jeito que ela está escrita na obra, do jeito que ela foi falada pela personalidade, entre aspas, isso é uma citação direta. E aí eu informo a fonte e sempre lembrar desse detalhe, trazer a frase entre aspas. Tudo bem? A continuidade nossa é a epígrafe, um outro tipo de intertexto. A epígrafe é quando eu escolho uma frase ou um fragmento do texto antes de eu começar o meu texto. É comum nós vermos epígrafes em poemas, em crônicas, em contos. Antes do autor começar a escrever aquele texto que é dele, ele coloca um fragmento que já foi escrito por um outro autor. E o que ele pretende com isso? É um fragmento, lógico, de alguém muito conhecido, de muito renome, na maioria das vezes pelo menos, e tem a ver com o tema que ele vai tratar ali no texto. Isso aí a gente verifica em alguns gêneros textuais. E por último, um tipo bastante comum aí de intertextualidade é o pastiche. O pastiche ele não é uma cópia propriamente dita. O pastiche é o seguinte: eu, de tanto ler Machado de Assis, me acostumei tanto com o estilo de escrita do Machado de Assis, que toda vez que eu vou escrever uma redação, eu escrevo num estilo muito parecido com o Machado de Assis. Então, o pastiche nada mais é do que isso. Ele é uma reprodução do estilo de um autor. Eu reproduzo o estilo de escrita de um autor, certo? De tanto lê-lo, eu fico influenciado por aquela escrita a tal ponto que eu faço isso. E para terminar, só para citar, a gente tem intertextualidade de várias maneiras, temos aí umas formas muito variadas. Então, nós poderemos ver aí, na hora que vocês visualizarem o slide, a intertextualidade manifestada aí através das fotos da Dina Goldstein, que eu tinha até anunciado para vocês na aula passada. A Dina Goldstein pegou as princesas da Disney e desconstruiu a ideia do final feliz. Ela coloca as mulheres aí contemporâneas, né, em problemas da contemporaneidade. As princesas da Disney, a Branca de Neve, a Chapeuzinho Vermelho, né, a Rapunzel. A Rapunzel está doente no hospital, sem o cabelo, com a peruca comprida. A Jasmine do Aladim, uma mulher com o aspecto de uma mulher do Oriente Médio, em meio a um cenário de guerra. Inclusive essa foto já foi usada pelo Colune numa proposta de redação em 2012 para a construção de uma notícia sensacionalista. A questão da Branca de Neve, que é a mulher com uma penca de filhos, com os filhos no braço, enquanto o príncipe encantado está lá sentado assistindo um jogo e não está dando muita ideia para ela. Então
a Dina Goldstein dialoga. Quem tiver interesse, eu fiz a referência aí do site oficial da Dina Goldstein. Podem ir lá para conferir, as fotos estão todas expostas lá e dá para entender, para ilustrar melhor isso. Bom, gente, na próxima aula a gente vai dar continuidade à nossa matéria, aplicando a construção do texto aí, e vamos ver como é que isso fica. Até